Você já sentiu que, por mais que o mundo pareça em caos, existe algo invisível que te protege de forma inexplicável? E se eu te revelasse que existe um selo espiritual, um contrato celestial com o seu nome, que torna impossível para qualquer força das trevas tocar em você? Neste vídeo, você vai entender por que certas batalhas já foram vencidas antes mesmo de começarem, como a sua presença pode fazer o inferno recuar e por que 2025 será um ano decisivo para aqueles que carregam um propósito divino. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir essa verdade hoje. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma revelação que pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Agora, escreva nos comentários. Escreva "Eu sou intocável" e declare para o mundo espiritual que você está pronto para viver o que Deus já preparou para você. Há algo que o olhar humano não enxerga, mas que no mundo espiritual é tão visível quanto o sol em pleno dia. Um selo invisível que envolve aqueles que foram escolhidos por Deus para cumprir um propósito maior. Este selo não é feito de matéria, mas de autoridade espiritual, uma assinatura divina que afirma intocável. Ele não pode ser comprado, herdado ou falsificado. É concedido pelo próprio Criador e carregado por aqueles que, mesmo diante das tempestades mais violentas, continuam de pé. Não importa o quanto as forças das trevas tentem se aproximar, elas encontram uma barreira intransponível, como se cada passo dado contra você fosse interceptado por uma muralha celestial invisível. Este selo não age apenas como proteção. Ele é uma declaração ao universo espiritual de que a sua vida não está à mercê do acaso. Enquanto muitos caminham vulneráveis, sujeitos a ataques e armadilhas, os escolhidos andam sob uma cobertura que desafia a lógica humana. É como se cada segundo de sua jornada fosse cuidadosamente observado e guardado por sentinelas divinos, sempre prontos para agir. Quando um ataque se aproxima, antes mesmo de alcançá-lo, ele se dissolve, incapaz de atravessar a barreira que envolve sua alma. É uma realidade que poucos compreendem, mas que quem vive sabe. Você não apenas sobrevive, você é mantido em pé, porque o próprio céu se comprometeu com a sua história. O demônio pode sussurrar ameaças, arquitetar planos e espalhar o medo, mas diante do selo que carrega, ele se cala. Ele sabe que não há poder capaz de romper o que Deus estabeleceu. Esse selo é a garantia de que nada poderá apagar o que foi escrito sobre a sua vida. É o certificado eterno de que a sua caminhada, por mais difícil que pareça, já está marcada para a vitória. No silêncio do mundo espiritual, até mesmo os inimigos mais ferozes reconhecem: não é possível tocar neste. Imagine um campo de força invisível, como nos filmes de ficção científica, mas muito mais real do que qualquer efeito especial. Este escudo não é formado por tecnologia, mas pela própria energia da presença divina que habita nos escolhidos. É uma blindagem que não apenas impede ataques, mas também neutraliza a intenção de quem ousa se aproximar com más intenções. É como tentar lançar uma flecha contra uma parede de aço. Antes de chegar perto, ela já perde toda a força. Este campo não depende do esforço humano. Ele é ativado automaticamente pela conexão espiritual de quem caminha em alinhamento com o propósito eterno. Esse campo não é estático, ele é vivo. Ele se move com você, acompanha cada passo, envolve cada respiração e responde instantaneamente a qualquer ameaça. Não é raro que pessoas tentem atingir alguém protegido espiritualmente e, misteriosamente, suas tentativas se transformem em fracassos inexplicáveis. É o tipo de defesa que não apenas bloqueia o golpe, mas também transforma a intenção maligna em algo inofensivo. Esse é o poder de estar debaixo de um campo de força espiritual.
A batalha acontece, mas você não a sente da mesma forma, porque já foi vencida antes de chegar até você. Para o mundo físico, nada parece diferente. Mas, no plano invisível, é como se uma cúpula luminosa estivesse sobre sua vida, emitindo uma frequência que as trevas não suportam. Essa energia repele e desestabiliza qualquer investida do mal. Você pode até não perceber conscientemente, mas há um motivo pelo qual certas situações desmoronam antes mesmo de se tornarem um problema para você. É a proteção ativa do Criador, que se recusa a permitir que aquilo que não faz parte do seu plano interfira no seu caminho. Eu sei que muitas bênçãos já estão a caminho da sua vida, e talvez você já sinta isso no seu espírito. Uma nova fase se aproxima. Para alguns, será a conquista de uma casa dos sonhos, para outros, a estabilidade e a paz que tanto buscaram. Se essa mensagem tocou o seu coração e você quer mostrar sua gratidão ao universo por tudo o que está chegando, utilize o recurso Super Thanks aqui no YouTube e envie um valor de até $100. Esse gesto é um sinal de fé e reconhecimento, e também nos ajuda a continuar espalhando mensagens como essa para mais pessoas no mundo inteiro. E depois de enviar, volte aqui nos comentários e escreva: "Eu recebo minhas bênçãos". Assim, você confirma para si mesmo e para o universo que está pronto para receber tudo o que foi preparado para você. No mundo físico, todos conhecem as ondas de rádio. Algumas frequências você pode sintonizar, outras não. No mundo espiritual, funciona de maneira semelhante. A vida dos escolhidos vibra em uma frequência tão elevada que simplesmente não aparece no dial das trevas. É como tentar ouvir uma estação que não existe no seu aparelho. Não importa o esforço, você só vai encontrar estática. Essa frequência divina não é fruto de sorte, mas de alinhamento. Um estado de conexão constante com a presença de Deus que transforma a sua própria essência. Enquanto as trevas operam em frequências baixas, alimentando-se de medo, ódio e confusão, os escolhidos caminham em um nível completamente diferente. É uma sintonia que repele qualquer tentativa de aproximação, pois a luz e a escuridão não se misturam. Quem vive nessa frequência não apenas se protege, mas também irradia uma energia que perturba e expulsa aquilo que não é compatível com ela. É por isso que certas pessoas ou ambientes parecem reagir estranhamente à sua presença. Não é você quem muda o lugar. É a frequência de Deus em você que expõe e desarma tudo o que é contrário à luz. Essa sintonia não se mantém por acaso. Ela é resultado de escolhas diárias, de um coração que busca a verdade e recusa alimentar-se das mesmas coisas que sustentam o reino das trevas. Viver nessa frequência é como andar em um caminho elevado, onde o ruído do mal não alcança e onde a clareza de propósito guia cada passo. É um nível de proteção e autoridade que não pode ser copiado, porque não vem de fora, mas de dentro, do espírito transformado e conectado ao eterno. Antes que você desse seu primeiro passo nesta terra, um contrato já havia sido firmado no céu. Não é um papel, mas um decreto eterno, escrito com a tinta da vontade divina, e nele está o seu nome. Esse contrato declara que nada, absolutamente nada, poderá anular os planos que Deus estabeleceu para você. Nenhum ataque, nenhuma mentira, nenhum obstáculo poderá rasgar ou manchar essa aliança. É como um documento inviolável, guardado nos arquivos eternos, onde apenas o Criador tem acesso. Esse contrato não apenas garante a proteção, mas também assegura que cada detalhe da sua trajetória está sob supervisão divina. Mesmo aquilo que parecia derrota, no fim, será usado para conduzi-lo ao destino preparado. As trevas podem até tentar editar a sua história,
mas não existe espaço para revisões. As cláusulas já estão fechadas e todas as tentativas de sabotagem apenas confirmam e fortalecem o cumprimento do plano original. Quando você entende que carrega um contrato celestial, anda com outro nível de confiança. A ansiedade diminui, o medo perde força e cada passo é dado com a certeza de que a vitória não depende da ausência de lutas, mas da garantia de que o final já está decidido. É como assistir a um filme sabendo que o protagonista vai vencer. Ainda que a trama seja tensa, você sabe que o desfecho já foi selado desde o início. As trevas operam com sutileza. Elas não chegam anunciando guerra. Preferem infiltrar-se como uma sombra silenciosa, manipulando, distorcendo e plantando sementes de dúvida. Mas para os escolhidos, existe uma arma que desmantela essa estratégia antes que ela crie raízes: a verdade. A luz da revelação divina é como um holofote que expõe cada movimento oculto, cada intenção escondida, cada trama que se forma nas sombras. Quando você enxerga a verdade, a manipulação perde força. A tática das trevas depende do segredo, do disfarce e da ilusão, mas a revelação destrói todos esses elementos. É como acender a luz em um quarto escuro. Não importa quão elaborado seja o plano, ele não pode sobreviver quando é exposto. E essa clareza não é apenas defesa, é também ataque, porque ela não apenas impede que o mal avance, como também o força a recuar. A consciência espiritual é um escudo e uma espada ao mesmo tempo. Ela protege, mas também corta, abrindo caminho no meio das armadilhas. Viver na verdade é viver livre das correntes invisíveis que o inimigo tenta colocar. É por isso que as trevas temem aqueles que conhecem e praticam a verdade. Eles não apenas resistem, mas desconstroem o próprio sistema que sustenta o poder do mal. Existem batalhas que parecem travadas em tempo real, mas no mundo espiritual, algumas guerras já têm o resultado decidido antes mesmo do primeiro movimento. A guerra contra os escolhidos pertence a essa categoria. Desde o momento em que Deus determinou seu propósito, a derrota das trevas já foi decretada. Não importa quantas estratégias sejam elaboradas, quantos ataques sejam lançados ou quantos obstáculos sejam colocados à sua frente. Todos estão fadados ao fracasso. É como assistir um jogo cujo placar final já está gravado antes do apito inicial. O inimigo pode correr, pressionar e até marcar pontos, mas o destino já foi selado. O que torna essa verdade ainda mais poderosa é que o inimigo sabe disso. Ele sabe que não pode vencer, mas insiste em lutar para tentar atrasar, distrair ou desgastar. Ele aposta no seu cansaço, na sua dúvida e no seu medo, porque essas são as únicas brechas que podem criar atrasos no cumprimento do que Deus já escreveu. Mas, mesmo quando você se sente fraco, o resultado não muda. A vitória não depende da sua força isolada, mas do decreto eterno que sustenta a sua jornada. Saber que a guerra já foi vencida muda completamente a forma de caminhar. Você deixa de lutar por vitória e passa a lutar a partir da vitória. Essa mudança de perspectiva coloca seus pés sobre uma rocha firme. Cada desafio, cada obstáculo, cada ameaça se torna apenas parte do processo que já leva ao final triunfante. A batalha não é para descobrir quem vencerá, mas para revelar, passo a passo, a vitória que já foi garantida desde o princípio. Não se trata apenas de proteção, é sobre domínio. Os escolhidos carregam uma autoridade espiritual que vai muito além de sobreviver a ataques. É a capacidade de influenciar o ambiente, de desfazer fortalezas e de transformar territórios espirituais onde antes reinava a escuridão. Essa autoridade não é arrogância, é o reflexo do poder de Deus agindo através de quem está alinhado com Ele. Ao entrar em um lugar, você não está sozinho. O peso da presença divina entra com você e isso altera tudo ao redor.
Essa autoridade é reconhecida até mesmo pelas trevas. Não é raro que ataques espirituais recuem antes mesmo de se concretizar, simplesmente porque a presença que você carrega é insuportável para eles. É como se a sua vida emitisse uma luz que corta a escuridão, expondo e desestruturando planos que estavam ocultos. A sua voz, quando usada para declarar a verdade, não é apenas som, é espada. Suas orações, quando feitas com fé, não são apenas palavras. São decretos que reverberam no mundo espiritual. O inferno treme não pelo que você é por si só, mas por quem está em você. É o reconhecimento de que não há como enfrentar alguém que carrega a autoridade delegada pelo Criador. E essa autoridade não é temporária, nem negociável. Ela permanece enquanto você estiver conectado à fonte de todo poder. Essa consciência muda tudo. Você não vive para evitar ataques. Você vive para avançar e conquistar territórios que antes eram dominados pela escuridão. O medo é o campo de batalha preferido das trevas. Ele paralisa, distorce a percepção e cria uma prisão invisível, onde a pessoa passa a limitar suas próprias ações. Um inimigo que não pode tocar fisicamente procura, então, controlar a mente e as emoções. Por isso, demônios e forças das trevas investem tanto em cenários que despertem insegurança, incerteza e ansiedade. Quando a mente está dominada pelo medo, as decisões deixam de ser estratégicas e passam a ser reações impulsivas. Mas os escolhidos possuem uma arma que desativa completamente essa estratégia: a fé inabalável. A fé não é apenas acreditar em algo que não se vê, é uma convicção profunda de que, independentemente das circunstâncias, o controle permanece nas mãos de Deus. Essa certeza corta o ciclo do medo antes que ele possa criar raízes. É como um firewall espiritual, bloqueando cada tentativa de invasão emocional. Ao recusar-se a ceder ao pânico, você frustra o inimigo, porque a sua maior tática perde o poder. Neutralizar o medo não significa ignorar o perigo, mas colocar o perigo na perspectiva correta, diante de um Deus que é infinitamente maior. Essa postura não apenas protege a mente, mas também envia uma mensagem clara ao mundo espiritual. Aqui, o medo não comanda. É por isso que, diante de pessoas que caminham com fé, as trevas recuam. O medo pode até bater à porta, mas nunca encontrará um lugar para habitar. As trevas são estrategistas meticulosas. Observam padrões, estudam comportamentos e repetem ataques que já funcionaram no passado. Porém, quando se trata dos escolhidos, esse método falha. A razão é simples. Quem é guiado pelo Espírito não se move de acordo com previsões humanas. As suas decisões não seguem uma lógica linear, mas um plano que só o próprio Deus conhece. Isso cria um caos no campo inimigo que não consegue antecipar seus próximos passos. Essa imprevisibilidade é uma vantagem gigantesca. Enquanto o inimigo espera que você recue, você avança. Quando ele acredita que você está cercado, você encontra uma saída improvável. A ausência de previsibilidade quebra completamente o ciclo de ataques que depende da repetição para ter sucesso. É como jogar xadrez contra alguém que faz movimentos impossíveis de antecipar. Cedo ou tarde, o adversário comete erros fatais. O mais fascinante é que essa imprevisibilidade não é desorganização, é direção divina. Cada passo, mesmo os que parecem pequenos ou confusos, está conectado a um objetivo maior que o inimigo não consegue enxergar. E enquanto ele tenta entender, você já está 3 movimentos à frente. Essa é uma das razões pelas quais os ataques contra você frequentemente falham antes mesmo de se desenvolverem. Não há como capturar alguém cujo caminho é guiado por instruções vindas diretamente do trono de Deus. As trevas prosperam no caos. Quanto mais confusão, mais fácil é manipular e enfraquecer.
Mas existe algo que destrói essa estratégia no momento em que aparece: a paz verdadeira. Não é uma paz superficial, baseada na ausência de problemas, mas uma paz profunda que permanece mesmo quando tudo ao redor está em turbulência. Essa paz é como um som inaudível para o ouvido humano, mas ensurdecedor para o reino das trevas. Ela comunica que nada, absolutamente nada, pode tirar você do centro da vontade de Deus. Manter essa paz no meio das tempestades é um sinal de maturidade espiritual. Enquanto outros se desesperam, você permanece estável, e essa estabilidade desconstrói o controle do inimigo. É como se cada onda que ele lançasse perdesse força antes de alcançar seu barco. Essa postura não se adquire da noite para o dia. Ela é resultado de confiança cultivada, de experiências onde Deus já provou que não abandona os seus. O impacto dessa paz vai além de você. Ela influencia o ambiente, acalma quem está ao seu redor e muda a atmosfera. É um poder silencioso, mas imensamente eficaz. No mundo espiritual, cada vez que você escolhe permanecer calmo diante de um ataque, é como se declarasse: não importa o que aconteça, minha âncora está firme. E diante dessa declaração, as tempestades espirituais não têm outra escolha senão se dissipar. No mundo físico, seu nome é apenas uma combinação de sons que identifica quem você é. Mas no mundo espiritual, ele carrega peso, autoridade e história. Quando um escolhido é chamado pelo nome no plano celestial, não é apenas um som, é um decreto, uma marca registrada no reino eterno. Cada vez que seu nome é mencionado entre as forças das trevas, ele é acompanhado por um alerta: não toque. Isso porque, para os inimigos espirituais, o seu nome representa a presença de Deus que caminha ao seu lado, e isso provoca temor imediato. Esse reconhecimento não é conquistado por fama humana ou títulos terrenos, mas pela caminhada diária em obediência e fé. As trevas sabem que, quando seu nome é pronunciado, não se trata apenas de uma pessoa, mas de um portador da luz divina, cercado por proteção e autoridade. É como se seu nome fosse gravado em uma placa luminosa que brilha intensamente no escuro, impossível de ser ignorada ou enfrentada. Essa presença intimida não por violência, mas pela certeza de que você carrega um poder que não pode ser derrotado. Quando você entende isso, começa a perceber que nem toda oposição que surge contra você é resultado de ações humanas. Muitas vezes, é uma reação ao impacto espiritual que seu nome causa. É a evidência de que você já é conhecido no reino invisível como uma ameaça real à continuidade dos planos das trevas. E essa reputação não é algo que você constrói por vaidade, mas que nasce naturalmente do seu alinhamento com o propósito divino. O calendário avança e os anos passam, mas existem períodos marcados por uma importância profética única. O ano de 2025 carrega essa marca. Ele é como um divisor de águas, um ponto de virada onde ciclos se encerram e um novo capítulo começa. Esse não é apenas mais um número no tempo, é um tempo determinado para que a justiça divina se manifeste de forma ampla, revelando verdades, desmascarando enganos e estabelecendo uma nova ordem espiritual. Em 2025, as máscaras cairão e aquilo que se sustentou por meio de mentira, manipulação e injustiça será exposto. É um tempo de ajuste, onde cada semente plantada no passado começará a gerar sua colheita, tanto as boas quanto as ruins. Para os fiéis, esse será um ano de exaltação, um momento em que tudo o que foi perdido ou roubado será restaurado. Para os que caminharam contra a verdade, será um período de confronto inevitável com as consequências de suas escolhas. O despertar que este ano trará não será apenas coletivo, mas também pessoal. Será como se um véu fosse retirado dos olhos, revelando o que antes estava oculto. Aqueles que estiverem espiritualmente preparados verão portas se abrirem de maneira sobrenatural.
enquanto outros sentirão o peso de oportunidades que não souberam valorizar. É um tempo para estar vigilante, atento e alinhado, pois cada passo dado em 2025 será determinante para o futuro. Durante muito tempo, sistemas inteiros, sejam eles políticos, econômicos, religiosos ou sociais, se apresentaram como fortalezas inatingíveis. Criaram a ilusão de estabilidade e controle, mascarando corrupção, manipulação e injustiça. Mas no mundo espiritual, nada é eterno, a não ser a verdade. E quando a hora chega, até as maiores estruturas começam a ruir, revelando as fundações frágeis sobre as quais foram construídas. A queda desses sistemas não acontece de forma silenciosa. É como o desmoronamento de um prédio antigo. Primeiro surgem pequenas rachaduras, depois paredes cedem e, por fim, tudo colapsa. O mundo físico interpreta isso como crises ou mudanças inesperadas, mas para quem tem discernimento espiritual, é o cumprimento do juízo divino. Aquilo que foi erguido contra os princípios eternos não pode permanecer de pé indefinidamente. Para os escolhidos, essa queda não deve ser motivo de medo, mas de vigilância e posicionamento. Quando velhas estruturas ruem, novos espaços se abrem e esses espaços serão ocupados por aqueles que estiverem preparados. É o momento em que líderes íntegros e guiados pelo propósito divino serão levantados para reconstruir, não com base em poder e ganância, mas em justiça e verdade. O mundo tem seus próprios critérios para escolher líderes, poder, influência e aparência. Mas o céu tem um padrão completamente diferente. Aos olhos de Deus, liderança verdadeira nasce da humildade, da obediência e da fidelidade nos pequenos detalhes. Muitas vezes, os líderes espirituais que serão levantados passaram anos em silêncio, servindo no anonimato, sendo moldados e preparados longe dos holofotes. Esse processo de elevação é lento e intencional. Deus não coloca uma coroa na cabeça de alguém despreparado, pois sabe que o peso da liderança exige caráter sólido e espírito fortalecido. É por isso que, antes de conduzir multidões, os escolhidos aprendem a conduzir a si mesmos, a dominar suas emoções e a ouvir a voz divina acima de todas as outras. Essa preparação silenciosa é o que garante que, quando forem expostos ao mundo, não se percam no orgulho ou na vaidade. Quando chega o momento da elevação, não há como impedir. Aqueles que foram desprezados ou ignorados, repentinamente, assumem posições de influência que ninguém poderia prever. E não é para exaltação pessoal, mas para guiar outros no caminho da luz. A verdadeira liderança espiritual não busca aplausos, mas transformação. E essa é a marca dos líderes que o céu está levantando nesta geração. A inveja e a mentira são armas antigas, usadas desde o início da história humana para tentar destruir reputações e minar destinos. Elas agem como veneno silencioso, se espalhando por meio de palavras distorcidas e insinuações maliciosas. Muitos sucumbem a esse ataque, permitindo que ele defina sua identidade. Mas para os escolhidos, essas mesmas armas se tornam o combustível para um testemunho ainda mais poderoso. Quando a mentira é lançada contra você, o tempo se encarrega de mostrar a verdade. Cada ato injusto se torna uma plataforma para que Deus manifeste sua justiça. Pessoas que antes acreditaram nas distorções começam a perceber que a sua vida, suas ações e seu progresso não condizem com as acusações. É nesse momento que o testemunho se torna inegável. Não foi necessário revidar, apenas permanecer fiel, e a própria realidade desmente o engano. A inveja, por sua vez, revela mais sobre quem a sente do que sobre quem é alvo dela. Ela é um reconhecimento involuntário do valor e do potencial que você carrega. Ao invés de se tornar uma ferida, ela pode ser vista como um sinal de que você está avançando para territórios que incomodam o inimigo. No final,
Tudo aquilo que foi usado para tentar te enfraquecer se torna prova viva da sua resiliência, da sua fé e da fidelidade de Deus em sua vida.